Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma edição do Palco Giratório, né? Nesse momento de encontro, de celebração. E até dezembro, o público vai poder conferir gratuitamente 13 projetos inovadores produzidos na pandemia, que ficaram com o legado criativo do período de isolamento social. E são programações de dança, de circo, de teatro, em formatos diversos, né? Com exibições em redes sociais e até mesmo em games. E aqui a gente está muito feliz em receber vocês, porque nós somos de uma unidade do interior do estado do Maranhão, né? E o Palco Giratório esse ano está podendo, né, possibilitar, né, esses novos encontros, né, com grupos nacionais também, grupos locais. Aqui hoje presente a gente vai ter o Pensamento Giratório, estudos de aproximação com o coletivo Instrumento de Ver de Brasília. E para poder fazer essa mediação, o grupo TEFA, o Teatro Experimental Feminista e Antirracista aqui de Caxias. Eu queria primeiro pedir para o grupo, né, Instrumentos de Ver, fazer a sua autodescrição, certo? Para se apresentar também, né, para o público que está nos assistindo. E logo depois a Redra e a Camila, o grupo TEFA, se apresentando também, né? E já começando aí, né, com as suas indagações, seus questionamentos, suas curiosidades, né, sobre o Instrumento de Ver. E aí a gente pode dar sequência à nossa conversa, tá certo? Eu sou a Maíra, eu tenho cabelos compridos, que são soltos, semi-preso, na verdade. Passei um batom vermelho, tenho olhos cor de amêndoa, sou branca, estou vestindo uma blusa branca e atrás de mim tem as cortinas do meu quarto. Certo, vamos lá para a Júlia. Eu sou a Júlia, sou uma mulher branca, estou sentada, atrás de mim tem uma rede branca também, uma porta, estou com um brinco de caranguejo, já foi elogiado hoje. É isso. Beatriz. Olá, bom, sou a Beatriz, sou uma mulher de pele morena, cabelos ondulados curtos, estou com um fone de ouvido branco e um vestido, não dá para ver, né, mas é um vestido listrado, preto e branco. Estou aqui ao fundo, tenho aqui a minha casa. Estou aqui em Brasília, somos do coletivo Instrumento de Ver. Oi, eu sou Pedra, somos do TEFA, Teatro Experimental Feminista e Antirracista. Eu sou mulher branca, dos cabelos curtos pretos. Eu estou com um brinco com a obra do Van Gogh, uma camisa preta. Atrás a gente tem várias colagens de várias informações. Eu sou Camila, também faço parte do Teatro Experimental Feminista e Antirracista, o TEFA. Estou aqui do ladinho da Redra, estamos no mesmo ambiente, do qual ela já falou, tem uma parede cheia de colagens ali atrás, também tem um cabelo curtinho, preto. Sou uma mulher que me identifica enquanto mulher branca dentro da minha região Nordeste. E é isso. É isso. E aí, a gente agora chama, né, o grupo TEFA, né, para estar também falando, mostrando aí a sua primeira indagação, né, ao grupo Instrumento de Ver. Fica à vontade, a palavra de vocês, certo? Ok. Eu começo dando boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horários que vocês vão ver, mas é um prazer imensurável a gente estar aqui sendo convidado no Pensamento Giratório para estar mediando essa conversa com as meninas do Instrumento de Ver. E aí, antes de ontem, né, nós assistimos o espetáculo, foi incrível, foi uma experiência muito inovadora. Amamos conhecer vocês, o bate-papo também foi muito interessante. Mas assim que a Linier falou sobre Instrumento de Ver, que fomos conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, surgiu uma pergunta, de onde surgiu Instrumento de Ver? Assim, de onde veio esse nome? Por que esse nome Instrumento de Ver?
Vai, Júlia, com você. Não, eu vou falar hoje. Vai, Maíra. Muda, por favor, toda vez eu respondo essa Eu vou falar um pouco. O nome Instrumento de Ver surgiu de uma performance que foi feita em 2002 com a Júlia e o Luiz e a Joana Henning. A performance foi apresentada num festival de circo que tinha em Brasília, que chamava Planeta Circo, e ela usava um vidro todo craquelado, né, como filtro para visualizar o que tinha atrás, e tinha alguns outros efeitos, algumas outras propostas de efeito de distorção da imagem, né? Então tinha essa ideia de um instrumento de ver. E aí, no determinado momento que a gente fundou o grupo, se identificou como grupo, ainda estava com a Joana, né? A gente escolheu ele como nome. A gente falou, já vamos usar esse nome que já existe, que é um nome bonito, que já está aí. E aí ficou o nome do coletivo Instrumento de Ver, que perdurou durante todos esses tempos. As pessoas foram mudando e o nome ficou. Também assistindo vocês nesse momento que a gente estava aqui olhando um pouquinho o trabalho de vocês, veio essa reflexão sobre o momento em que nós estamos. Nós estamos dessa tentativa de sair, né, da pandemia, mas eu acredito que essa realidade vai nos perseguir ainda durante um tempo, né? E a gente vai se adaptando a ela. Então, a gente aqui do Grupo Tefá, a gente teve que fazer essa adaptação no início, né? Bem no início do grupo. A gente já veio com essa... tentando... Já começamos já nesse cenário, né, da pandemia. Isso, nesse cenário. Vocês que já tinham um certo ritmo, né, de encontro e de ensaio e de tudo isso, como foi que a pandemia ela atingiu o coletivo? Né? Eu queria que uma de vocês pudessem falar sobre como foi esse período, assim, inicialmente, porque inicialmente a gente não tinha sequer uma perspectiva assim de vacina, nem que isso foi vindo, né? Mas no início foi uma coisa assim bem terror, assustador, foi um horror mesmo de ver essa realidade que nós vivemos. Saúde. Vou falar que eu estava lembrando disso hoje mesmo. Acho que a gente sofreu um impacto muito rápido. Assim, a gente tinha uma apresentação marcada para sexta-feira, na quinta teve um decreto proibindo apresentações públicas, né? Então, foi um susto já de cara, a gente já começou levando susto. E essa coisa de, né, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a um mês, e de repente não era, né? Não tinha como prever. E aí demorou um tempo para a gente entender que não ia ter como prever, né? Eu acho que foi bem difícil, assim, foi bem pesado, porque a gente tinha muitos projetos, já tinha um ano inteiro de projetos, a gente tinha um ano todo, com todos os meses ia ter um projeto acontecendo, a gente ia ter apresentação no CCB, projetos grandes, né? O SESC tinha chamado a gente para fazer um musical com o Oswaldo Montenegro, a gente ia viajar para a França para estrear nosso espetáculo lá. Então, estava tudo engatilhado. Também estava a Galpoa, né, que era o nosso grande investimento também, a gente estava com 1000 programações para que ela crescesse, né, para que ficasse ativa. E aí foi bem pesado o tempo todo, porque além de ter cancelado todos os projetos sem data, né? Chegou uma hora que já não tinham nem mais data para prometer. Teve uns que foram cancelados mesmo, né? Nem retomaram. Teve a gente perdeu existencial. A gente perdeu tudo, assim, né? Os projetos não retomaram e é isso. E alguns contratos. E a gente não tinha como viver, né? Como é que e nos contratos que você tem, tá lá dizendo que se for por questões que não são, né, que vão além do força maior, né? Força maior, você pode romper o contrato e tá tudo bem. Então, assim, tinha alguns compromissos que a gente já tinha feito pessoalmente também, com previsão de dinheiros que iriam entrar, e de repente os contratos não existiam mais, assim. Tipo, acabou, com força maior, então a gente não tem que pagar vocês e acabou.
Aí, de repente, a gente de pessoas né, que trabalhavam já há muitos anos, né, com quase 40 anos de idade, tendo que pedir ajuda para familiar, para conseguir pagar as contas básicas da casa, né? Bem pesado, foi bem pesado. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tinha um galpão. Somos pessoas bem privilegiadas. Assim, que tinha quem pudesse ajudar, né? Em situação bem confortável, então a gente não passou nenhum aperto, nenhum, né? Todo mundo super bem, muito amparado, mas, assim, vivemos desse amparo mesmo. E aí a estruturação emocional, né? E é muito doido, porque a gente tinha esse galpão, a galpoa, para cuidar, ao mesmo tempo que ela era um estorvo, porque era um aluguel altíssimo por mês, a gente logo teve um momento assim que a gente falou, cara, se a gente entregar o galpão agora, vai ser acabar com tudo, assim. Acabar com tudo, é desistir, achar que realmente já era. Então, acabar com o grupo isso, assim, mesmo. acabar com o grupo. Porque a gente não se encontrava mais, a gente não tinha projeto, a gente não tinha nada. Assim, cada um ia se virar para conseguir viver, né? E aí a Galpoa manteve a gente junto, a trancos e barrancos, para a gente conseguir a responsabilidade de sustentar ela, né? E aí a gente contou com uma rede muito forte. Muito forte. A gente ativou a nossa rede toda. As pessoas foram compraram muito a causa. A gente ficou 1 ano segurando as contas da Galpoa com rifa. Então, as rifas eram artistas que doavam seus trabalhos e com a venda das rifas a gente pagava o aluguel. Foi 1 ano, assim, né? A articulação que a gente tem aqui local com os outros artistas de circo e artistas de outras áreas também permitiu que a gente se mobilizasse e mobilizasse que essa rede pudesse ajudar outros artistas, né? Que, por sua vez, não tinham os privilégios que a gente tinha. Porque tinha gente que vivia muito bem de arte, mas na hora que a coisa ficou feia, não tinha os privilégios para poder sustentar 2 anos sem nada e continuar vivendo de arte depois, quando o mundo voltasse. E a gente sem ideia de quando ia voltar, meio que assim. Sem ideia. Eu acho que esse era o pior. Assim, a gente vivendo aquilo tudo sem uma ideia de até quando isso ia permanecer. Né? E a gente ficou vendendo rifas e tal, mas a gente não ficou só fazendo isso, né? Porque fazer isso envolvia muito trabalho estratégico, criativo, no computador, sabe? Escrevendo. A gente estava fazendo assim, no início toda semana a gente fazia uma cartinha para toda a nossa rede, nosso mailing, né? Então, enviava contando sobre o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, também criativamente, de uma forma poética ou uma forma, enfim, interativa, querendo dialogar com o público para poder cativar o público, né, que acompanha a gente, para poder se comover com o que a gente estava passando. E, sim, deu super certo. A galera comprou mesmo. E foi assim que a gente sobreviveu a pior parte, né, da pandemia. E é muito doido, assim, porque parece que quando a gente fala, até hoje em dia, parece tão pouco, assim, a quantidade de trabalho. Eu penso, nossa, era só isso que a gente tinha para fazer, né? A gente faz tão mais normalmente. Mas tem que lembrar que o estado era confinamento, com as suas questões. Eu, no caso, tenho 2 filhos que não iam à escola. Então, com toda aquela mobilização da casa e com uma angústia muito grande, né? Tinha um sentimento, eu me lembro de um sufocamento, assim, no coração. E aí a gente também encontrou um lugar entre a gente de diálogo sobre isso, assim. A gente começou a discutir muito sobre assuntos que a gente não discutia tanto antes, assim. A gente trouxe alguns textos, a gente fez um grupo de estudo, trouxe alguns textos à tona, falar sobre colonialismo, sobre racismo. Entre a gente fazia as nossas reuniões de trabalho e ficava horas falando sobre racismo, porque era importante, sei lá, aquilo era tudo muito angustiante entender, né? Entender o nosso lugar de fala, quem era a gente, os nossos privilégios, só como um diálogo mesmo, né? Não viramos nem um pouco muito longe de virar especialista em qualquer um desses assuntos, mas tinha essa sensação, assim, e que às vezes a gente se encontrava para trabalhar e a gente não trabalhava, a gente ficava horas falando
de todas essas angústias, né? E era isso, porque foi muito latente dentro da gente, assim, né? Não é qualquer coisa você viver num estado de confinamento e com esse medo de que a qualquer hora qualquer pessoa próxima pode morrer desse Covid. Será que, né? A sua profissão desapareceu do mundo. Sua profissão desapareceu do mundo. A Júlia estava com a mãe numa condição hospitalar. Então, tinha muitos medos envolvidos e aquilo tinha que existir entre a gente. E a gente ficou também sem a nossa ferramenta primeira de expressão, que era a cena, né? Porque em outros momentos, se a gente estivesse em processo de criação, talvez isso tivesse aparecido em uma cena. E ali a gente estava sem esse lugar de expressão. Então, guardando toda essa angústia dentro de você, dentro de casa, assim. Eu, particularmente, me lembro de momentos muito difíceis, assim, de viver, de não saber da onde, assim, de lidar com a raiva. Um dia eu levantei do sofá, peguei um cabo de vassoura e esmurrei um edredom que estava no varal. Contei isso para as meninas. Acho que na reunião no dia seguinte eu falei, gente, que loucura. Eu estava assim, com uma raiva misturada com desespero, que eu não sabia o que fazer, mas com aquela emoção, assim. Então, né? Uma forma, né, de expurgar tudo aquilo. Expurgar tudo aquilo. E a gente ficou sem a nossa ferramenta de expressão e o nosso trabalho, que é a mesma coisa, né? Porque muito de todas as nossas questões a gente expressa elas em cena, né? E aí, de repente, a gente não tinha mais quase lugar na sociedade. Né? Mas muito piores que os nossos. Né? Sim, mas sim, claro. eu acho que, além disso tudo, olhando também para trás, e isso acho que foi desde o início, a gente conseguiu abrir um canal de comunicação com as outras pessoas, sabe? Nós somos bem ativas na internet, nas redes sociais, né? Desde o início a gente tinha blogspot, né? Enfim, muito tempo. Instagram, na época Facebook, do Orkut também, tiveram Orkut? Twitter, Pinterest, SoundCloud, enfim, Spotify, a gente tá todo o lugar fazendo. E aí, desde o início, como a gente tinha que mobilizar o nosso público, a gente criou essa abertura, né? A gente abriu esse canal, talvez mais próximo, por incrível que pareça, assim, com o público, porque assim, eu tenho proximidade com as pessoas que estão próximas de mim, do meu convívio, então muitos amigos, enfim, pessoas que eu convivo, vão assistir o meu espetáculo por minha causa, tal, por causa das meninas, vão conhecendo e vão indo e tal, desses 20 anos e tal, mas a gente recebia um retorno das pessoas, principalmente através das cartinhas, elas respondiam as cartinhas, pessoas que eu não convivo aqui em Brasília, contando, assim, que se tocaram. Tem que publicar essas cartas, gente. Vamos publicar. As pessoas choravam com as cartas, né? É um ótimo trabalho. Ai, que legal. Sim. Foi um lugar, assim, de também colocar, né, as nossas questões, né? E aí, assim, nessa dinâmica que a gente percebeu, né, que tem essa dificuldade, e a princípio, assim que a pandemia atravessou a gente, bateu aquele desespero, o que fazer, como fazer, e aí quando foi que surgiu essa ideia de vocês dessa dinâmica de aproximação, quando foi assim, vocês se encontraram e falaram assim, vamos tentar fazer nesse formato, porque a gente não tem mais perspectiva de quando que vai voltar, a gente precisa atuar, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, como foi, quando foi, né, que começou, de fato, essa dinâmica de aproximação, a partir mesmo desse formato, dessa plataforma de se encontrar pelo Meet, de fazer videochamadas? Já tinha um ano bem cansado, exausto, e um pessimismo muito grande. Começou aí. Pelo menos da minha parte. Pessimismo muito grande. Tipo, é isso aí, a vida não faz mais sentido, minha profissão desapareceu, criar pra quê? Tem 70 mil lives o tempo todo. Né? Acho que partiu, começou aí. Foi aí a gente marcou um ensaio fotográfico. Não, teve um Instagram, não? Teve. Não, teve outros estudos, né? Mas foi engraçado que a gente marcou esse ensaio fotográfico e a gente não sabia muito bem, assim, o que ia fazer, e de repente a gente estava, tipo, muito amontoadas. No ensaio que está no site? Do site? Que está lá no site? Sim. Lindo!
tipo, a gente acho que a necessidade era tão grande de se misturar de novo com as pessoas que a gente fez, sabe? É lindo, perfeito. Corpos misturados, assim, meu Deus, que desespero. Eu não lembro Amalgamadas. quem falou, se foi a Júlia, se foi a Bia, mas que falou assim, e se a gente fizesse uma coisa completamente oposta, né? Todo mundo tão separado, se a gente juntasse os corpos. E aí os nossos corpos automaticamente se juntaram, assim, acho que era uma necessidade que estava aqui, assim. E aí, a partir daí também a gente foi se permitindo mais ao encontro, né? Eu acho, depois disso. O encontro depois das emoções elas estarem tão internalizadas, né? Imagina, a gente olhou as fotos, eu fiquei maravilhada. Sim, incrível. Um trabalho de foto performance, né? A gente estava olhando, a gente falou assim, olha, que incrível pegar partes da casa, coisas da casa e transformar aquilo em arte, transformar aquilo em performance. E diz muito, né? É verdade. Bom, e aí, voltando aqui a todo esse contexto em que a gente está para chegar ao hoje, né? Vocês têm um trabalho de corpo muito puxado, né? Fala um pouco dessa preparação. Ela acontece de forma individual, ela acontece de forma coletiva também, da preparação de vocês, da preparação física para estarem ali, né? Para esse trabalho, né? Como funciona? Individual, eu acho, né? Ai, gente. São muitos anos, né? Acho que muitos anos. Muitos anos de circo e teve uma fase mais física ainda. Agora já está um pouco menos até. Mas tem que manter o corpo vivo, né? Tem que manter o corpo vivo o tempo todo. Não pode nunca não pode descansar. Mas nesse cenário de pandemia, no caso, na época, né? Que tinha que fazer esses encontros através de plataforma, vocês chegavam a fazer esses encontros de fazer preparação física ou era cada um em casa? A gente não se encontrava. Não, a gente só se encontrava. E até nas plataformas a gente não fez ensaio. A gente fazia provocações. E treinava separado, né? Treinava separado, e aí a gente fez também umas provocações artísticas. Eu te mando um vídeo de uma coisa que eu fiz aqui em casa e te provoco a você criar também uma composição, né? Como uma forma de criação. Mas a gente não fazia ensaio, câmera aberta, ensaiando, não. A gente não fez esse tipo de ensaio. E aí a preparação do corpo ela é bem individual, mas é fato de que a gente se encontra as três nesse lugar da onde as coisas surgem a partir do corpo. O corpo é uma primeira resposta, assim. É um ponto de partida? É o ponto de partida para as criações, geralmente não, eles começam pelo corpo, né? O que o meu corpo consegue fazer com esse copo, com essa matéria ou com essa ideia, né? Tipo, e aí a partir daí geralmente surgem as nossas criações, os nossos espetáculos, e depois vai se acrescentando muitas camadas, né? Não se restringe ao corpo, mas parte do corpo. E eu acho que isso é uma característica também bem circense, assim, nossa, do nosso circo. Eu queria me meter aqui, né, de gaiata. Eu queria também falar um pouco sobre essa questão desse corpo e do perigo, né? E do perigo que assim que as pessoas veem, assistem, que o circo também traz, né? Essa às vezes agonia em ver aquela cena de um jeito e que você acha que a pessoa vai tá se arriscando e é um corpo de uma mulher, e aí qual é também esse retorno, né, do público, o que é que eles também trazem como insight para esses corpos, né, que estão ali presentes e estando nesses perigos. Acho que é o mais interessante do circo, né, é o que diferencia, assim, um pouco o que tem de circense no que a gente faz, né, trazer, aproximar os corpos, as sensações, colocar em evidência o risco, né? Usar o risco como um elemento de dramaturgia. É o que a gente curte, assim, a característica que a gente mais curte, eu acho, no circo. A gente viu no site de vocês que, inclusive, as fotografias que vocês utilizam, né, para publicar, para divulgar o trabalho de estudos de aproximação, né?
E aí a gente percebeu no site que vocês colocaram várias palavras. E elas também seguem, em sua maioria, com gêneros femininos. Aí a gente queria saber quando foi que essas palavras elas começaram a surgir, qual foi o significado e como elas, né, de alguma forma, contribuíram para esse processo. Foi uma brincadeira, né? É. Foram aquelas palavras que a gente fez as descrições, né? Sim, justo. O gênero feminino tem que ser porque somos mulheres. Tinha E é isso. Nosso galpão chama galpoa. Sim. Por favor. E o restante foi brincadeira poética. Brincadeira. A gente queria foi vindo. As palavras foram vindo. A ideia de a gente queria quebrar um pouco, na minha lembrança, assim, meninas, depois me corrijam se eu estiver errada. A gente queria quebrar um pouco com aquela sensação de distância, com essa sensação de... Estava num momento onde a pandemia algumas pessoas estavam quebrando, algumas coisas tinham voltado, e o discurso era muito assim, de eu continuo fechada, e a gente queria trazer um pouco de aconchego, assim, também, de esses corpos que se amontoam, ninho de mafagafo, né? Tinha umas coisinhas assim de... Tá tudo bem também, assim, não queria entrar nessa discussão, mas queria trazer um pouquinho de aconchego. Eu acho que as palavras foram um pouco nesse caminho, assim, não me lembro bem. Então, no caso, elas foram um ponto de partida, né, de certa forma, além da questão da foto performance, né, no caso. Não, elas vieram depois. Não foi ponto de partida. A gente fez as fotos e depois pensou nas palavras, né? Bom, vou falar então. Eu acho que a gente tem um esquema de trabalho, assim, nós do Instrumento de Ver, que a gente vai fazendo na hora o que a gente acha, né? Então, vem uma com uma sugestão, outra vem com outra sugestão, porque ali são várias coisas, várias ideias de nós três, junto com o João também, né? A gente pensa uma coisa, a gente quer trabalhar com essa questão da virtualidade, desse distanciamento que somos obrigadas a cumprir, como é que a gente vai se aproximar? Aí vem a saudade, vem todos os sentimentos e tal. Aí depois vem uma vontade de fazer um ensaio fotográfico, que a gente já tinha feito outros ensaios fotográficos antes, e aí a gente queria fazer, tipo, cara, esse ensaio fotográfico com o João pode dar um gás pra gente, uma energia para criar outras coisas também, né? Porque a gente estava sentindo falta da criação, do palco, né? Mesmo um palco virtual, porque a gente passou um ano apagando incêndio nosso, que era ter que nos sustentar enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica, enquanto um espaço cultural. Então, assim, foi apagar incêndio, foi desesperador. Então, um ano depois, lá para março de 2021 mesmo, assim, abril e tal, a gente fez essa dinâmica pelo Instagram, depois a gente falou, vamos fazer umas fotos, aí veio o João, aí quando o João chegou, ele também trouxe uma outra cara, uma outra estética, ele trouxe outras ideias, aí de repente, no ensaio, tem os bancos, enfim, aí aí criou o ensaio fotográfico. Depois do ensaio fotográfico, a gente mandou uma proposta para o Sesc, fomos bem recebidas lá na proposta de criar um espetáculo virtual, e aí a gente vai fazendo sentido das coisas, entendeu? Assim, eu penso que a gente vai colocando as coisas, o que a gente acha importante e potente e interessante na hora, várias ideias juntas, e aí, de repente, pum, tipo, os ingredientes, e aí, de repente, pum, o bolo tá pronto. Nossa, meu bolo tá pronto. E também fica ainda cheio de vazios, né, Bia? Aquilo que a gente falou outro dia, né? O importante de que aquilo, a gente encontra os sentidos daquilo, mas a gente deixa espaços vazios para que o público possa encontrar os seus sentidos também. Uhum, a gente não fecha
a gente não amarra. Mas, como tudo, esse ensaio e essas palavras e esse espetáculo também surgiu do corpo, né? A gente começou pelo corpo e as palavras vieram depois, né? A gente tem essa característica, assim, e foi um pouco naquilo que eu falei, assim, eu acho que a gente chegou lá para fazer esse ensaio, foi o primeiro encontro, depois de muito tempo sem se encontrar em cena, sem se encontrar numa sala de ensaio, para criar juntas, e houve uma necessidade muito grande de misturar os corpos, porque as ideias a gente já estava misturando, a gente já estava se encontrando no Zoom, a gente já estava lendo, a gente já estava fazendo grupos de estudos, a gente já estava compartilhando referências, assistindo outros espetáculos, né, isso tudo a gente vinha fazendo bastante. E aí, quando chegou lá, a gente falou, fazer o quê? Vamos se misturar, vamos ver como que o corpo se identifica de novo, né? E eu acho muito louco pensar que foi isso que a gente criou imediatamente depois da pandemia, tipo, corpos muito embolados, onde eu olho e não sei qual é o meu pé, qual é o da Bia, qual é o da Júlia. Tipo, essa necessidade mesmo de se misturar de novo, assim, de se perder um pouco no outro também. E a gente fez isso porque a gente entendeu que o caráter era permanente, né, ou muito longo, e que não adiantava o isolamento total, que a gente precisava se encontrar e criar as bolhas, né? Por isso que os assuntos se encontram, o assunto do ensaio fotográfico e o assunto do estudo de aproximação, né? Então, como a gente pode estar junto nesse mundo perigoso, né? Então, é um pouco isso, assim, que aproxima as duas ideias e faz com que eles sejam todos estudos de aproximação, né? Todos formas de ficando junto, né? A gente percebeu que dentro da estética, né, do trabalho de vocês, que é uma coisa muito interessante, que inclusive a gente, antes de assistir o espetáculo, a gente tinha assistido a performance, né, da Júlia, que aí vem essas garrafas, a gente vê muito essas garrafas. Então, por que as garrafas? Quando foi que elas surgiram? E aí, ainda perguntando sobre as garrafas, né, porque é algo perigoso, é algo que já dá aquele medo, como a Aline falou, sobre essa questão de dar essa... Eu vou usar a palavra agonia, porque foi muito que eu senti de ter medo de vocês caírem em algum momento, se vocês se machucaram também, a partir do momento em que as garrafas entraram. As garrafas surgiram, lá no Pão e Circo, 2018? 2017. 2017? Enfim, e antes disso começou uma pesquisa que se chamava Geringonça, que era uma pesquisa que a gente tentava 1000 possibilidades de interação dos corpos com objetos. Então, muitos objetos entraram, os bancos, nossa, um monte de coisa. Não vou conseguir listar todos os objetos que a gente já colocou na pesquisa corporal, assim, e circense, né? E as garrafas surgiram numa dessas levas, um Pão e Circo, que a gente pensou, e se a gente trabalhasse com vidro, porque o vidro tem esse elemento do risco, né, do delicado muito forte. E aí depois ele foi retomando, né? Muito material foi criado, aí a partir desse material a gente foi derivando, foi criando mais material, e é a partir do material que a gente tem com os objetos que a gente traz a cena. Então, é isso que a Maíra falou, né? A gente começa pelo corpo. Então, o que eu posso fazer com esse copo aqui de vidro? Todas as possibilidades de interação corporal, de me colocar em relação com esse copo. Aí, a partir daí, eu tenho um monte de material e aí a gente vai caçando as imagens, as ações que formam cenas enfim, infinito, né? Que a gente já fez um monte de coisa com esses vidros, com essas garrafas. É um material muito interessante, né, o vidro. Bem interessante para quem está assistindo. Para quem está assistindo, é um pouquinho bem... Mas vocês chegaram a se machucar, assim, no começo, quando vocês começaram a trabalhar com garrafas? A gente já se machucou? Um pouquinho. Vira e mexe e machuca. Quebra mas nada muito grave, não. Porque tem literalmente uma chuva de vidro caindo, né, por cima da pessoa. A gente... Tudo com muita segurança. Isso que eu ia falar. Quem trabalha com circo lida com risco, mas lida com entender tudo que pode acontecer de dar errado, né? A gente muita cautela também. Preocupado.
tem um preparo para se chegar ali, não é tipo, oi, cheguei, vou tomar um banho de vidros agora. Tem uma análise de risco. O que pode dar tudo errado aqui? Como eu vou fazer para o menor risco possível, né? Menor perigo possível. A gente já está nesse barato das garrafas, né? Como falei, desde 2017. Então, a gente já fez muita coisa. A gente já teve muito medo de pisar em cima. Já teve muito medo com isso. Aí, teve momentos que elas quebraram, teve outros momentos, enfim, depois veio o lance dos cacos de vidro mesmo, né, do faquirismo e tal, então já tem muita coisa em cima aí, a gente já tinha feito outros espetáculos, tá nesse do estudo de aproximação, e também tá em outro espetáculo nosso, 23 fragmentos desses últimos dias, então a gente tá brincando aí com as garrafas e seus derivados já tem bastante tempo. E é importante, eu acho interessante transpassar o medo, né? Ele está presente sempre, tem como correr dele. Eu acho que para quem é artista, principalmente circense, vai ter que se deparar com essas situações, né? Então ele está presente ali, ou você corre dele, ou ele corre atrás de ti. Melhor dar as mãos e ir junto com ele, nosso melhor amigo. É verdade. Bom, eu tenho outra dúvida em relação a elementos, né? Porque a Redra falou de garrafa. Bem no início, vocês utilizam a ideia, a figura do peixe, que aí no decorrer, né, do estudo de aproximação, da apresentação, aí a gente vai compreendendo, refletindo sobre aquela figura, né, do peixe e o que ele representa dentro daquela bolha, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que foi bem nessa proposta de a gente começou a discutir, né? Fez as fotos e aí foi para a ideia e vamos criar então a partir disso. Aí a gente chegou nesse lugar da bolha, né? Então a gente vai ser uma bolha, a gente vai se frequentar, a gente tem que falar tudo. Se você tiver contato com alguém que teve Covid, a gente foi assim, foi avaliando, né? Essa criação da bolha e essa situação de que, na verdade, a gente sempre vive em bolha, né? A gente já vive, isso já é natural, isso só se fez ver com a pandemia. E aí, a gente, quando foi levando esses sentidos, esses diálogos um pouco mais para frente, a gente pensou nessa coisa do aquário, que isso, né, esse líquido que está dentro de uma garrafa, né, esse limite que é translúcido, né, e esse peixe que não sabe que está dentro desse aquário, sabe como que ele enxerga de fora, né? Ele esquece, né? Parece descobrir isso assim. Ele esquece, ele lembra. Ele que nem esquece, a gente. Tem a memória de segundos. Tudo do mundo. Acha que está entendendo tudo, e de repente você lembra, não, eu vivo numa bolha e tenho só. Tem Aí, tem o voyeurismo também, né? Assim, um lado, enfim, externo, olhando para esse aquário interno e o mundinho que tem ali dentro, né? Acho que a gente achou que aquilo tinha uma coisa que simbolizava bem, assim, né? Ele brinca bem com a... Eu acho que não sei se foi proposital, mas correlacionou bem com as garrafas, né? Assim também, né? Desse espaço está ali, né? Esse espaço bolha meio que é imutável, uma coisa assim. Inclusive tem aquela cena da Júlia, né? Que ela tá como se estivesse nadando com as achei garrafas. Lindíssima essa cena. Elas pendurem toda, né? A ideia, quem vê ali de baixo é como se estivesse nadando, né, nas garrafas. Olha que legal. Uma peixinha. Tava uma peixinha. Tava bem dá um pouco essa sensação mesmo. Lá no 23 fragmentos tem essa corda também. Lembra que eu te falei isso? Foi um dia. Você falou. Vai aparecendo água, meio mar, meio aguado o negócio. Sensacional. E a direção das câmeras, né? Também. Sim, era até uma coisa que a gente quer muito saber, porque a gente percebeu no espetáculo que vocês utilizam vários formatos de vídeo. Inclusive, eu não sei se era questão de conexão, mas assim, a gente percebia que tinha um formato que era celular, aí tinha um outro formato de vídeo. Se isso foi proposital ou se era porque eram os instrumentos que vocês tinham para fazer essa adaptação, né? Os dois. Eram os instrumentos que a gente tinha ao mesmo
mesmo tempo que foi proposital. A gente viu certos momentos, tem que ter câmera fixa, com os nossos próprios computadores, com os nossos próprios celulares, e sendo 4 pessoas ali em cena. Somos o Sal e o João, que está ali com a gente, operando, manuseando, né, as câmeras móveis, e o Caetano, que está na casa dele, em outro lugar, fazendo a operação do Zoom. Ótimo, eu achei sensacional na cena da Beatriz com celular, eu acho que ela estava. E aí, fazendo várias coisas, eu, gente, o que ela está fazendo aqui? O que ela está fazendo? Várias coisas, né? Pulando e tudo isso, e a gente vendo aquele corpo em movimento. Eu senti uma aproximação, me senti, né, próxima ali da experiência que você estava vivenciando. Então, foi uma cena muito bonita. Um outro ponto de olhar, né, para o número, para a cena, né? Normalmente no espetáculo presencial, você está ali só num ponto, sentado ali na plateia, naquele lugar. Se você foi só uma vez, você só viu dali. Né? A gente quis trazer esses outros pontos que vocês nunca viriam, a Bia ali de cabeça para baixo, girando, ou mesmo aquela a corda mole que a gente faz, nós três, né, girando, o que eu vejo quando as meninas estão ali na frente, e quem está me girando ali tá olhando, né, assim, foi isso que a gente, e isso tudo a gente já brincou, a gente não criou isso agora, a gente já brincou isso há muitos anos já. Legal. Só que a gente nunca tinha colocado num espetáculo de Zoom. A gente nunca tinha pensado nisso. Um espetáculo no Zoom. Vou fazer um espetáculo no Zoom. Mas é interessante, porque quando a gente vê também esses formatos de vídeo, a gente pensa, né, que nesse período teve várias pessoas que estavam no celular, outras pessoas estavam no tablet, outras estavam no computador, e isso traz justamente essa aproximação que a Camila falou, da gente sentir, né, que foi isso que a gente viveu, foi nisso que a gente estava suscetível, esses formatos. Mas também é interessante que tem um momento que vocês falam, vocês estão vendo o que a gente quer que vocês vejam, né? E basicamente isso, a direção ali das câmeras, né? Todos esses formatos, eles eram um olhar direcionado, né? Mas um olhar que aproxima, um olhar que aproximou bastante da experiência de vocês, porque dentro dessa plataforma é uma forma de estar mais perto, né? Aparentemente, então, tá dando certo, né, esses nossos estudos aí, para chegar até vocês. Assim, ontem tinha um casal amigo nosso em Praga, na Tchecoslováquia, entendeu? Meu irmão lá em Montreal, no Canadá. Então, assim, e a gente, em compensação, estávamos só nós 4, sozinhos lá naquele galpão frio, à noite, e se não tivessem vocês ali naquelas câmeras, a gente estaria bem sozinhos, né? E não, estávamos bem acompanhados aí, todo mundo, tanta gente assistindo a gente, né? De tantos lugares. Eu acho que tem uma coisa também da aproximação do Zoom, né? Dessa coisa de uma intimidade também, assim. Quando você vai ao espetáculo, quem está exposto, de certa forma, é só o artista ali, né, na cena, que se expõe, né, com aquilo que ele tem para mostrar, né, que é uma super exposição. E no Zoom tem alguma coisa que também se expõe, sabe? Eu tô aqui, toda hora eu quero conferir se tá dando de ver ali na cama bagunça que tá as minhas roupas, sabe? Aí eu ajeito a câmera. Tipo, tem alguma coisa de vocês estarem aqui também. Então tem todo um novo pensamento, ao mesmo sobre essa aproximação. Assim, uma coisa que eu acho que não é novo, assim, não é só um diálogo, né? É uma coisa em construção ainda, assim, também. Como isso afeta, assim. Eu acho que a gente viveu muito isso, assim, entrar no universo um pouco mais político, mas a gente viveu muito isso na eleição de 2018, com essa informação que chega pelo WhatsApp, sabe? Informação que chega pelo WhatsApp, e como isso é próximo, ao mesmo tempo que eu estou lendo uma mensagem do meu filho, eu leio uma notícia, e como isso afeta também, como isso me dá um lugar ou outro, né? Quem me mandou essa mensagem, essa notícia, essa informação foi minha prima, não foi o William Bonner na televisão. Como isso aproxima também, ao mesmo tempo, como isso muda a influência que aquela informação tem dentro de mim, sabe?
como muda também o efeito, né? Que tem eu ver um espetáculo no Zoom dentro da minha casa, nessa sala que eu escolhi, na minha cama, não, eu vou escolher aqui. E no final, a gente convida as pessoas, abrem as câmeras, né? As pessoas abrem onde elas estão, jantando, em que lugar elas estão, assim, né? Tem uma exposição que se coloca também, né? A gente invade o espaço delas também, né? A gente invade o espaço delas também, que no teatro é um pouco diferente, assim, tem até, né, essa coisa de se fala bastante sobre quebrar a quarta parede, acender uma luz na plateia, e que a plateia já fica com medo, mas ela foi até lá, assim, tem um movimento de não sei, de uma outra construção, né? Diferente, assim, acho que é novo, que é legal, né? Por isso um estudo de aproximação, né? Que a gente ainda está desvendando. E aí, dentro dessas experimentações, dentro do que a gente vai assistir, a gente percebeu que não há essa linearidade, eu acho, né? No que é narrado, no que é dito. E a gente queria saber mais um pouco sobre como foi esse processo de dramaturgia, esse texto que foi sendo criado, que aí tem partes que ele sai da garrafa, né? É bem interessante. Como foi esse processo de dramaturgia de vocês? Eu acho que surge a partir do que a gente tem, né? O circo ele tem essa coisa da técnica. Então, o que a gente faz? A gente faz corda, a gente faz acrobacia, a gente faz paquirismo. Então, tem os números, a gente escolhe os objetos, mais ou menos, que vão estar. Então, é a partir do que tem também, né? Tem esse espaço, que a gente vai dar com esse espaço. A gente usa bastante o espaço da Galpoa, né? Para estudo de aproximação. Usa a escada, usa o mezanino, usa o tablado. E aí, a partir daí, a gente vai vendo a leitura que uma coisa depois da outra vai dar. Também tem uma tentativa de alternar um pouco, né? As emoções e o que cada técnica traz, né? Uhum. O circo ele tem essa dramaturgia de pico, né? Uma hora uma coisa muito perigosa, uma hora uma coisa muito bonita, uma hora uma coisa alegre. Então tem essa radicalidade, né? No caminho da emoção. E a gente vai tentando ligar e dependendo do que né, às vezes é técnico, isso tem que ser depois disso porque faz mais sentido, ou porque eu preciso estar preparando a outra cena, e para estar preparando a outra cena, essa aqui tem que... Então, muitas vezes é técnico mesmo, outras vezes é até intuitivo, né, que o Cabelo falou, e depois a gente vai achando sentido, legal, faz sentido porque... Ou então não, tem que ter não pode terminar com uma cena muito intimista, porque não é essa a sensação que a gente quer que o público tenha. Eu estou dando exemplo qualquer, né? Também tem muito o desenho da emoção, a gente tenta manipular ele para o sentido que a gente quer dar ali no momento, né? Vocês lembram do efeito final? É porque a gente faz um desenho de dramaturgia antes de começar. E aí a gente escolhe os efeitos que a gente quer que o público tenha. Então, acho que os efeitos eram intimidade, e tinha essa coisa da bolha, de bolha estar distante, e no final a bolha é quebrar a bolha, né? Furar a bolha. Sim, sim. Então, a partir disso, a gente vai tomando as decisões. A Bia esqueceu. A gente fez. Minha memória de peixe. Então, é isso. É um monte de escolha que a gente vai tomando. E as palavras, geralmente, elas vêm para legendar, né? Ou para entrar como uma outra camada ali, de reforçar alguma coisa do que aquela cena está trazendo. Então, Aline, quer fazer algum comentário? Não, a gente também quer saber um pouco de você também. Porque, assim, quando a gente estava vendo, eu vi, né, qual era essa temática, né, de trabalho, né, do instrumento de ver, eu lembrei muito do Tefá também, porque o Tefá, ele surgiu com essa demanda de um processo criativo já voltado inteiramente ao audiovisual, né, porque é um grupo que começou no início da pandemia, então ele teve que se fechar, né, um pouco nessa questão do isolamento e trabalhar nessa outra perspectiva. O Tefá é um grupo de teatro, né, mas que também anda por outras linguagens, né, a gente fez junto com o Tefá alguns trabalhos com relação ao circo, por exemplo, né, a gente está com uma pesquisa de palhaçaria, né, aqui, né, dos palhaços de Caxias, e aí
eu acho uma ousadia muito grande, né, de você começar um grupo no início de uma pandemia, né, e de você produzir trabalhos também muito bons, né, Camila e Hedra fizeram um trabalho chamado Filosofia dos Malabares, e eu queria que elas falassem um pouco justamente sobre esse trabalho, né, e aí vocês podem falar um pouco, Hedra e Camila, sobre Filosofia dos Malabares. Para as meninas conhecerem. Bom, filosofia, ele é o inverso do que vocês trabalham, assim, no sentido de partida, né? Do corpo para o texto, no nosso caso foi do texto para o corpo. Já existia um poema que eu escrevi há muito tempo, relacionado aos malabares, né? Que eu estava treinando, fazendo malabares, e aí surgiu esse poema, basicamente, sobre essa ideia mesmo de querer estar presente, se concentrar para os malabares acontecerem, né? A vida corre por fora, né? Enquanto está acontecendo aqui os malabares. É sobre um pouco de concentração, sobre essa vivência artística, né? Para buscar esse eixo, né? Que os malabares, eles, de uma certa forma, podem nos trazer. E o erro também, quando a gente acerta, como diz em um pedacinho do poema, quando você erra, quer dizer que você está mais próximo do acerto, e assim que você acerta, você pode errar novamente. É a vida, basicamente, né? E aí eu fiz esse poema, e quando chegou no período da gente se encontrar, a gente pensou em fazer audiovisual com ele. Então, o que ele poderia trazer era justamente o isolamento dessa artista que estava buscando uma concentração, que estava buscando um eixo. Foi quando eu chamei a Hedra. Sim, e ao mesmo tempo, como o TEFA ele já vinha com essa pauta, né? O nosso intuito sempre foi trazer teatro de mulheres para mulheres, mostrar esse trabalho feminino, né? Dentro da arte, dentro do teatro, a gente, por que não trabalhar essa solidão feminina, né? E a gente traz muito isso também em Filosofia dos Malabares. Quando a Camila me veio com a ideia, eu já estava fazendo algumas pesquisas em questão mesmo de adaptação para o audiovisual, porque eu também já vinha fazendo alguns trabalhos, né, do teatro, fora do TEFA, e aí como fazer isso agora na pandemia, a gente precisa inovar. E aí foi todo um olhar muito intrínseco que a gente teve dentro de Filosofia dos Malabares mesmo, de trazer essa figura dessa mulher solitária, sozinha, e buscando essa concentração dos malabares, assim, foi bem difícil. A gente beirou algumas coisas do teatro do absurdo, aí foi misturando com as coisas do Samuel Beckett, aí vamos testar, vamos ver. Aí chegou no processo de edição, porque a gente tinha todo um roteirozinho, né? Temos todo um roteiro, só que aí quando chegou no processo de edição, eu acho que dá para botar isso aqui na frente, colocar uma coisa com a outra. Inclusive, teve uma cena no espetáculo de vocês, que quando a gente estava assistindo o espetáculo, eu falei assim, Camila, isso me lembra muito Filosofia dos Malabares, que é quando a Beatriz está flutuando, né, em cima das garrafas, sim, foi, que aí logo muda para ela na cama, para ela caindo na piscina, e a gente tem esse quadro, né, da nossa personagem que está na cama, e aí ela é transportada para outros lugares naquele momento em que ela está na cama. Eu achei muito interessante essa aproximação. É muito mais da mente dela do que de qualquer outra coisa, basicamente. É isso. Deu vontade de assistir. Está disponível no YouTube. Tá no Sesc. Que massa. A gente envia o link também, né, para você estar assistindo, acompanhando. E é isso que eu queria falar. Eu queria que vocês aqui agora, a gente se despedisse, né, do nosso público, e que vocês também deixassem, né, as redes sociais de vocês, né, para que o público possa estar presente, acompanhando vocês tanto no online quanto possível também, né, no presencial, tá certo? E aí a gente pode começar com Tem uma última Camila e a Hedra. A gente tem a última questão, né? Tá bom. Quando é que elas vão vir para o Maranhão? Nossa, uma das nossas melhores apresentações da vida foi no Maranhão. Venham no Teatro Maranhão. Não, Arthur Azevedo, né? Arthur Azevedo, é o nome do meu avô. Sim, Maíra estava comentando mesmo.
Mensagens para o público. Oi, público. Vocês que acompanharam a gente até aqui nesse momento, foi um prazer conversar com todas as meninas, né? Me senti muito lisonjeada, foi uma conversa muito maravilhosa, onde a gente sempre pode trocar muito da experiência, né? E aqui para a gente que está nesse início, em tantos desafios, né, do espaço em si, né, que a gente não tem um espaço, até da própria criação, da dramaturgia, a gente está com o processo de fazer uma dramaturgia nossa, e aí a gente olhar para vocês, olhar para o grupo, é uma inspiração, é um fôlego para a continuidade, é um fôlego para a gente continuar na luta. Quero muito agradecer. De verdade. É um prazer imensurável ter essa oportunidade. Quando a Linier chamou a gente, falou com a gente ficou muito nervosa a princípio, mas o que deixou a gente menos nervosa foi conhecer vocês no espetáculo, foi assim, fundamental. E a gente amou. E eu acho que isso é uma prova muito grande de que não existe tantos obstáculos, existem dificuldades, mas que a gente pode fazer, pode trazer se você quer fazer, né? E aí o espetáculo de vocês como prova que é totalmente virtual e ele é muito, muito, muito bonito. Então, eu acho que é isso, que haverão sempre dificuldades, mas o que você quiser fazer, dá para fazer. Muito obrigada, gente. Obrigada pela disponibilidade, né? Pela vivacidade de estar vendo as coisas com interesse. Isso é muito bom. É muito bom para quem faz, né? Sim. Eu fiquei super interessada no trabalho de vocês também agora. Acho que esses encontros são especiais, né, gente? Acho que sim, com certeza. É uma ótima oportunidade de conhecer mesmo, né? Então, agora a gente estabelecer uma conexão. Vamos aí. A gente tem, como a Aline falou, né, para falar sobre as redes sociais, a gente tem nossa rede social, que é o nosso Instagram, que é @Grupo Tefá. A gente também tem canal no YouTube, também é Grupo Tefá. E aí, se quiserem conhecer, fica à vontade. É verdade, tem que atualizar lá. Vamos sim. Atualiza, é importante. Verdade. Agradecer imensamente ao SESC, ao Palco Giratório, por essa oportunidade, por esses encontros todos, né, por estar promovendo. É sempre bom poder falar também do que a gente faz, assim, né? É importante também para dar outros olhares, né, e abrir caminhos, né. Agradecer ao público que veio, que assistiu, que vai vir, que vai assistir, e muito legal que vocês, Camila e Redra, foram no nosso site, viram as fotos, olharam, esse olhar investigativo, né, que mais pessoas façam isso também, né, a gente tem um material tão grande, às vezes eu fico com a sensação de que as coisas se perdem um pouco nesse mundo de todos os acessos, né? Sim, com certeza. Então, a gente tem um site super legal, a gente tem uma rede social super ativa, a gente está aí, está no mundo, não só no mundo presencial, mas está no mundo online. Sigam, nos acompanhem, é fácil, né, ter acesso às nossas produções online também. Só colocar instrumentos de ver em qualquer pesquisa que vocês encontram todas as nossas plataformas, a gente em todas as plataformas, né? É isso. Estamos com todos os canais abertos, bem acessíveis mesmo, para qualquer aproximação, todas as aproximações. Queria agradecer também o festival, o SESC. Ainda bem que tem SESC nesse Brasil, né? Porque ainda está fazendo acontecer bastante coisa, ainda precisamos de muito, né? Mas ainda está aí resistindo. Então, estamos aí, estamos juntos. Muito feliz pelo encontro e todos esses encontros que a gente tem feito, né, no festival. Muito bom. Venham assistir a gente. Também vou atrás do grupo de vocês. Tem a Brasília também, né? Sim, super curiosa para conhecer a Galpoa. Galpoa, vamos visitar. Muito bom, gente. Muito obrigada, viu? O SESC Maranhão agradece aos grupos Instrumentos de Ver e o Tefá, né? Desejando vida longa aos seus trabalhos e que as pessoas possam, né,
acompanhar também, né, nessas redes sociais aí que estão em todas as plataformas. E para quem está assistindo, não esquecer de curtir, de comentar, de compartilhar com os amigos, tá bom? E vida longa ao palco giratório, gente. É isso. Muito obrigada. Vida longa.